Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Bom, estamos iniciando a nossa terça tecnológica live de hoje. Eu sou a Débora Nascimento, jornalista da Divisão de Comunicação do Instituto Nacional de Tecnologia, o INT. Hoje vamos conversar sobre microscopia eletrônica e tecnologia com o pesquisador do INT, Maurício Paiva. E pela primeira vez, o nosso bate-papo vai ser com o pesquisador falando direto do INT. É importante lembrar aqui que durante o isolamento, o Maurício ficou responsável pela manutenção semanal dos equipamentos do laboratório. Por isso, vamos conversar com ele direto do INT, mas lembrando que ele está respeitando todos os procedimentos de prevenção ao novo coronavírus necessários para estar lá. E agora, convido o Maurício para entrar aqui na live. Vou enviar o convite para ele. Já está enviando o convite para o Maurício entrar. Oi, boa tarde. Oi, Maurício, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite, né? Finalmente estou participando de uma terça tecnológica tão Bem-vindo às famosa no nossas INT e lives, tão querida. Maurício. Obrigado. Bom, antes de começar, eu vou apresentar brevemente o Maurício. O Boa Maurício tarde. Paiva é pesquisador titular da Divisão de Corrosão e Degradação do INT. Ele é biólogo com doutorado em Biologia Celular pela Fiocruz. Suas pesquisas são desenvolvidas na área de corrosão, biocorrosão e degradação. O Maurício também possui experiência com microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão. Bom, vamos começar a conversar com o Maurício e quem quiser também pode enviar perguntas pelos comentários da live, que na medida do possível ele vai respondendo mais à frente. Bom, então vamos, Maurício. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente, né, pelo convite e reiterar o que você está falando sobre o novo normal, né? Eu só estou sem máscara no momento aqui porque eu estou sozinho no laboratório, mas todas as vezes que a gente vem e entra no campus do INT, sempre de máscara, preservando a nossa saúde e a saúde dos que estão ao nosso redor. Perfeito. Bom, então vamos, Maurício. O Vamos lá. INT possui um centro de caracterização em nanotecnologia, o CENANO, inaugurado em 2010. Isso. Como é o funcionamento do CENANO, Maurício? Olha, o Senano, ele, apesar de ter sido inaugurado em 2010, a história da nanotecnologia dentro do INT ela já é um pouquinho mais antiga, né? Os servidores mais antigos contam para a gente que os primeiros microscópios até ficavam alocados em um outro lugar aqui, onde é o nosso refeitório hoje em dia. Em 2006, a equipe de pesquisadores daqui ganhou um edital da FINEP, o ProInfra, e esse modo que o Senano se apresenta hoje, essa característica, esse prédio, essa estrutura física atual, começou então em 2006. Como é que o Senano atua, né? Ele é um laboratório multiusuário que foi criado inicialmente para atender às demandas de pesquisa interna. E com o passar do tempo, isso foi crescendo e a gente hoje em dia já atende a indústria, ao setor produtivo, a outros institutos de pesquisa, a parceiros, universidades, uma gama bem extensa de clientes e usuários, tanto internos como externos. O modo de funcionamento do centro, ele é bem único aqui dentro do INT. Todas as divisões da casa têm um chefe, o Senado não tem um chefe, né? Ele é gerido por um grupo de pesquisadores, chamado Grupo Gestor. Isso foi criado em 2007, se não me engano,
quem é a memória do Cianano é o Cássio, a memória viva do Cianano. Então, se Verdade. ele pintar por aí, eu estiver falando alguma besteira, ele me corrige. Em 2007 foi criado o primeiro grupo gestor e assim vem até hoje sendo gerido por um grupo de pesquisadores. Bom, então vamos à segunda pergunta, Maurício. Que tipo de equipamentos tem no Senano e como eles ajudam nas pesquisas desenvolvidas no INT? O Senano hoje em dia conta com 7 microscópios, sendo que 5 deles são microscópios eletrônicos, 4 de varredura e 1 de transmissão, que é esse que está aqui atrás de mim. Uhum. Além dos de varredura, nós temos um microscópio confocal, temos um microscópio de ecfluorescência, temos uma sala de preparação de amostras e um outro equipamento, que é um espectrofotômetro de raio-x, que é o XPS, que ele não obtém imagens, mas é um microscópio, é um equipamento que trabalha em ultra alto vácuo na escala nano, né, na análise de superfícies em escala nanométrica. Alguns outros microscópios também que nós temos aqui são capazes de chegar à escala nanométrica. Bom, Maurício, agora eu tenho uma curiosidade. Até quantas vezes os microscópios do NT podem aumentar uma imagem? Aí eu acho que eu vou me alongar, hein? Pode? Um pouquinho pode. Para falar de aumento, eu acho que a gente vai ter que falar um pouquinho sobre resolução também. O que seria resolução? O que eu posso resolver, por exemplo, a olho nu? A resolução, a definição é o menor espaço que eu posso discernir 2 pontos separadamente. Então, isso no olho humano é em torno de 0,1 milímetro, tá? 0,1 milímetro. Eu sou capaz de enxergar um fio de cabelo. Essa é a dimensão que tem um fio de cabelo. Quando a gente vai trabalhar em escala micrométrica ou nanométrica, a gente já baixa isso dividido mais 2.000 vezes. Já vai para micrômetro e para nanômetro. Para a gente saber o que eu posso, qual é o aumento que eu tenho no meu microscópio, eu posso aumentar uma coisa indefinidamente. Mas se ela não tiver resolução, e isso em microscopia é fundamental, é o foco, é a clareza da imagem, se não tiver uma boa resolução, eu não consigo chegar a uma conclusão adequada. Então, respondendo a tua pergunta, então, agora, depois dessa volta toda. Dos microscópios que a gente tem aqui, eu vou começar pelo mais básico, se é que eu posso chamar um microscópio de varredura de básico. O microscópio mais básico que a gente tem um poder de resolução de 3 nanômetros. Tá? O que isso significa? Um filamento de DNA ele tem a espessura de 2,5 nanômetros. Então, um microscópio, o mais básico, eu não consigo resolver essa imagem de forma correta. Uhum. E o que acontece também? Os conceitos são diferentes, mas que se completam. O limite de resolução é o menor ponto que eu posso separar 2 pontos, é o menor espaço que eu posso separar 2 pontos, e o poder de resolução é o quanto eu posso aumentar. Quanto menor o meu limite de resolução, maior a qualidade da minha imagem. Então, voltando, eu tenho um microscópio mais básico com 3 nanômetros de resolução, eu tenho um outro mais equipado que tem um limite de resolução de 0,8 nanômetros, já desce bastante. Um terceiro microscópio que tem limite de resolução de 0,7 nanômetros, e desses que eu falei, eu posso chegar até 50 mil de aumento, o segundo 500 mil, nesse terceiro 900 mil, e esse menino aqui, que é a cereja do bolo, ele tem um limite de resolução de 0,2 nanômetros. Eu posso chegar a aumentos aqui de até 1 milhão de vezes. Tá? Então, ele é um microscópio de altíssima resolução. Eu até deixei um exemplo aberto ali, eu não sei se eu poderia... Pode alongar mais um pouquinho, mostrar uma imagem? Sim, sim. Microscopia é imagem. Pode sim. Vou puxar a câmera para cá. O que a gente vê aqui... Vou mudar... Está dando para enxergar? Aqui eu consigo. O que a gente vê aqui, essa esfera mais escura, é uma nanopartícula de prata, tá? Uhum. Essa nanopartícula, ela deve ter de diâmetro uns 15 nanômetros.
tá? Quando eu aumento essa imagem, olha o que acontece. Está vendo uma porção de risquinhos aqui na imagem? Consigo ver, mesmo pelo celular. Uhum. Talvez seja legal mudar para a câmera da frente, né? Deixa eu dar uma voltinha aqui. Agora fica melhor? Eu Eu acho que consigo, eu consigo visualizar os planos atômicos dentro dessa nanopartícula de prata. Maurício, você consegue levantar um pouco a câmera que uma pessoa acabou de pedir aqui nos comentários? Consigo. Eu acho que assim Não, não. Antes estava melhor. Pois Assim, é. assim a gente consegue ver melhor. Estão enxergando legal? Uhum. Então, aqui eu tenho a nanopartícula de prata, com aproximadamente 15 nanômetros. Eu vou dar um zoom aqui digital na imagem, tá? E começo a ver esses risquinhos transversais, que são os planos atômicos, tá? Conseguem ver? Bom, o Isso, pessoal tá falando que ficou bom. Conseguiram ver. beleza. Vou voltar aqui para a minha estação. É, Isso exemplifica bem o que esse blá 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 todo que eu estava falando aí, de limite de resolução e poder de resolução. Então, o maior poder de resolução que temos aqui, em aumento, é de 1 milhão de vezes. Tá? Então Espero ter você respondido. escolheu. Me alonguei, mas respondi. Não, então você escolheu o ponto certo aí hoje, né? É, Com o microscópio aí ao fundo. tudo planejado. Bom, então vamos para a próxima pergunta, Vamos lá. Maurício. De que forma um laboratório como o Senano contribui para o desenvolvimento tecnológico no Brasil? O Senano ele atende a uma gama enorme de projetos de pesquisa e demandas de empresa e tal. Eu acho que o INT, por si só, é um instituto que nasceu em 1921, ele já tem no DNA dele essa proposta de ajudar o desenvolvimento do país, né? O Proálcool foi criado aqui dentro e tantas outras coisas boas saíram daqui. O Senano não é muito diferente, é como se fosse um filho mais novo do INT, né? O Senano vai completar 10 anos agora. É jovem, mas é uma criança abusada, vamos dizer assim. Então, eu acho que, dentro do que você está me perguntando, é uma gama tão grande. A gente trabalha na área de petróleo e gás, a gente faz análise em tubulações, em falhas em tubulações, a gente trabalha com corrosão, tanto química quanto microbiana, a gente trabalha na área de odontologia, na área de implantes médicos, na caracterização de ligas metálicas para implantes e como é que se pode melhorar isso, corrigindo falhas. A gente trabalha com, meu Deus do céu, com perícia policial, com biologia, com paleontologia, com tanta coisa que realmente a contribuição do Senano para o desenvolvimento, eu acho que ela é grande, apesar da pouca idade que o centro tem. Bom, vamos para a próxima, Maurício. Em março deste ano, o Senano foi recredenciado como laboratório estratégico na rede Cisnano, que é o Sistema Nacional de Nanotecnologia. O que mudou com esse recredenciamento, Maurício? Desculpa que eu vi uma reclamação aqui. Catálise também. A gente atua. Catálise, Lembrando em combustíveis, tempo, então. fármacos, uma porção de coisas. Mas, enfim, voltando aqui, ó, o Cisnano, né, que você está falando. Recredenciamento no Cisnano. Isso. O Senano ele passou pela primeira fase do Cisnano, foi capitaneado muito bem pelo nosso antigo coordenador de tecnologias, o Paulo Gustavo, e a gente conseguiu entrar na segunda fase, nesse segundo edital. Eu acho que é uma grande vitória, é um grande prazer assim, poder dizer que a gente é um laboratório estratégico do Sistema Nacional de Nanotecnologia. Talvez não seja, não é fácil concorrer e ganhar um edital como esse.
sendo um centro de análise multiusuário tão novo, assim, comparado com o que a gente já vê por aí. E o que eu acho que isso é reflexo do trabalho da entrega que a gente faz aqui. Eu me lembro que uma vez, numa palestra, o professor Riso, ele comentou algo como, por exemplo, do tipo assim, ninguém é referência porque quer. Quem diz se você é referência ou não são as pessoas que estão vendo o teu trabalho. Então, se você faz um trabalho bem e faz bem feito, esse reconhecimento acaba vindo. E eu acho que o que a gente apresenta, né, é bem visto pelos nossos pares e, graças a Deus, a gente conseguiu se manter recadastrado no Cisnano. A primeira chamada teve 26 laboratórios, essa segunda agora tem 23. Então, 3 laboratórios não tiveram esse sucesso. Então, eu acho que é uma vitória para o Senano e para o INT. Bom, então falando ainda sobre o recredenciamento, o Senano na categoria de laboratório estratégico tem previsão de dedicar até 50% da carga horária ao atendimento de usuários externos. Como funcionam essas parcerias atualmente? Olha, a parceria com o usuário externo ela é feita, bom, de uma maneira inicial. Assim, os parceiros que a gente já tem normalmente voltam e nos procuram para fazer novos trabalhos. Os parceiros novos que estão então em busca de análises especializadas e coisas do tipo que a gente apresenta aqui, normalmente nos procuram ou através da nossa homepage, né, que fica hospedada dentro da homepage do INT, ou através do escritório de negócios aqui do INT, onde esses parceiros são encaminhados para a gente e o grupo gestor decide. Existe uma heterogeneidade muito grande entre os pesquisadores, o corpo técnico-científico do grupo gestor. Então, isso é meio que um diferencial aqui no Senano. Quando chega uma demanda de um cliente externo, a gente se reúne e decide quem vai entrar em contato com aquele cliente, dependendo da área da expertise, né? Então, eu acho que isso também ajuda. E é feito dessa forma. Ou o parceiro já vem, retorna pelo trabalho que já fez, ou vem, procura a gente pela internet, nos encontra, ou o escritório de negócio nos encaminha, ou até então visitas a empresas, exposições, palestras, a gente sempre conversando com as pessoas, divulga e acaba que isso vem a público e surge o interesse em fazer um projeto de pesquisa em parceria. Bom, Maurício, então agora a gente tem algumas perguntas do pessoal que está acompanhando a live e eu vou começar a passar para você. A primeira pergunta foi enviada pela Eli Ramos. Ela quer saber se dá para ver o corona aí atrás nesse microscópio. Das imagens que foram feitas pela Fiocruz e ao redor do planeta são feitas num microscópio desse tipo aqui. O vírus é colocado num substrato, normalmente um filme de carbono. É feita uma contrastação, porque o material biológico não tem contraste à luz do microscópio, então para dar destaque às estruturas. E é observado num microscópio como esse aqui. Sim. Agora, a segunda pergunta enviada por Fati Brandão. Ela pergunta, falando em perícia policial, como seria? Teria como explicar um pouquinho, principalmente no apoio aos papiloscopistas e aos peritos? Vamos lá. Fati Brandão? Isso. Fati Brandão. Os microscópios hoje em dia, há um passado não muito distante, os microscópios, eu costumo brincar que eram máquinas de tirar retrato muito caras e grandes. Hoje em dia não se obtém só imagem no microscópio. Existem muitos acessórios acoplados a cada microscópio desse. Então, além de análise qualitativa de imagens, né, você tem análise semi-quantitativa e quantitativa de elementos, inclusive. Nossos microscópios, a maioria deles são equipados com sondas de raio-x que identificam elementos químicos. Em caso de perícia, em resíduos de pólvora, é possível fazer a análise dos fragmentos ou
sei lá de onde que esteja sendo sugerido que essa pólvora se encontra, e identificar se tem elementos químicos ali que são compatíveis com o disparo de arma de fogo. Espero ter respondido. Qualquer coisa, pergunta de novo. Agora, mais uma pergunta da K. Keter. Ela fala se você poderia falar um pouco sobre a dificuldade de manutenção dos microscópios do Cenano. Isso é uma pergunta muito séria. O parque tecnológico que a gente tem aqui tem uma quantidade de equipamentos embarcado que é de um valor muito, muito caro. E além do valor caro dos equipamentos, o valor da manutenção e da reposição de peças também é elevado. Todas as peças desses equipamentos são importadas e a maioria vem da Holanda. Os microscópios, a maioria deles aqui são holandeses. Uhum. Não é barato e não é fácil resolver um problema desse. É preciso ter sempre vigente um contrato de manutenção. Só tem uma empresa que faz isso, que é a empresa que vende os microscópios. Não vou fazer propaganda, dizer o nome, pode? Brincando, ao jabá. E a gente passou um período grande sem esse contrato de manutenção assinado. Graças à aprovação de um projeto FINEP em 2016 de infraestrutura, a gente conseguiu dar uma respirada, porque nós, como todo e qualquer centro de ciência e tecnologia, passa por dificuldades com relação a financiamento, né? Então a gente tem que estar, como pesquisador, sempre buscando editais de fomento para poder fazer com que as coisas aqui funcionem. Graças a Deus a gente tem esse edital vigente ainda, estamos prestes a receber a segunda parcela, então as manutenções estão sendo feitas. Eu estou aqui hoje e amanhã, inclusive, que eu vou receber o técnico para trocar uma bomba de vácuo do microscópio que fica numa sala aqui ao lado. Mas realmente é difícil. O Cisnano também ajuda muito. O primeiro edital Cisnano que a gente participou foi de vital importância para a manutenção do laboratório, então realmente é difícil, mas a gente consegue, a gente está aqui para isso. Bom, agora eu tenho uma pergunta enviada pela minha colega da comunicação, a Amanda Oliveira. Ela pergunta como você vê o futuro da nanotecnologia. Olha, Amanda, eu acho que o que a gente está vivendo hoje em dia e vendo é a pontinha do iceberg, né? Falar sobre nanotecnologia, falar sobre nano não é nada nano, né? A nano é uma imensidão de coisas ainda a serem descobertas. Existem tantas coisas a serem feitas na área da saúde, na área de indústria, na área de prospecção de petróleo. Enfim, se eu for ficar falando cada área aqui que a gente pode atacar com nanotecnologia, vou voltar ao exemplo da nanopartícula de prata. Todo mundo sabe que às vezes você faz um tratamento num paciente com um antibiótico e uma bactéria se torna resistente. Aí você tem que mudar a conformação desse remédio. Já existem estudos bem antigos falando sobre nanopartículas de prata. A prata ela é biocida, ela mata a bactéria. Então, isso é nanotecnologia pura. A gente não vê esse tipo de coisa, não vê isso presente no nosso dia a dia, mas ela está ali o tempo inteiro. Até a indústria de refrigerador doméstico, um tempo atrás, falava com nanopartículas de prata, que deixam a sua geladeira limpa. Isso é uma coisa que já está entrando no dia a dia das pessoas e a gente não vê, né? É nano, é microscópico. Mas por trás disso tudo tem gente batalhando para que novas coisas sejam descobertas, novos fármacos, enfim. Está começando ainda, tem muita coisa pela frente. Células fotovoltaicas, combustíveis limpos, uma infinidade de coisas. A gente precisava de 50 lives para falar de tudo aqui. A gente vai ter ainda mais pela frente. Bom, Maurício, agora mais uma pergunta do INT, o Justo. Uhum. Como outras instituições podem ter acesso ao Cenano? Olha, Justo, através da nossa homepage, né, ou principalmente por contato com os nossos pesquisadores. Normalmente, o que acontece é isso. A gente recebe um e-mail encaminhado pelo INT dizendo que alguma empresa ou instituto de pesquisa está interessado em colaborar, em fazer um trabalho colaborativo com o nosso
nosso centro de análise aqui, e a gente entra em contato com esses clientes, com esses usuários externos, para levar à frente isso, né? Normalmente é feito dessa forma. Ou por indicação, pessoas que já trabalharam aqui com o Senano falam, olha, lá tem tal equipamento que serve para você. O boca a boca ainda funciona, né? A gente está na época da nanotecnologia, mas a mensagem por pombo correio às vezes funciona. Maurício, enquanto eu vou recebendo mais perguntas aqui, você quer mostrar mais um pouquinho do Senano? Não sei se você consegue andar um pouco pelo laboratório ou mostrar mais o equipamento que está aí com você. Podemos. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Acho que eu vou virar a câmera ao contrário de novo, né? Dá para ver direitinho? Dá. Bom, esse é um microscópio eletrônico de transmissão. É o único que nós temos aqui no centro. Diferentemente dos microscópios de varredura, a atuação do feixe de elétrons dele sobre a amostra é de forma diferente, né? Como o próprio nome diz, microscópio de transmissão, os elétrons são transmitidos pela amostra e a imagem dele é formada ali nessa tela. Como eu brinquei anteriormente, antigamente isso aqui era uma máquina de tirar retrato, não é mais, né? Esse microscópio é equipado com um tomógrafo, você pode fazer tomografia das imagens e mostrar, por exemplo, se essa nanopartícula de prata ela é redonda, esférica, tubular ou cilíndrica, que dependendo do ponto de vista a gente não consegue saber. Então, fazendo tomografia disso, esse módulo ele vira de menos 70 a mais 70 graus e faz imagens seriadas do que está ali dentro e depois o computador refaz essas imagens em 3D. Além disso, esse microscópio tem também uma sonda de EDS para análise de elementos. Deixa eu dar uma mostrada aqui. Não fiquem tontos. Esse aqui é o terceiro microscópio de varredura que nós temos. Na verdade, ele é um FIB, né? É um microscópio com uma fonte de um canhão de íons, que está aqui, localizado. Ele tem uma fonte de elétrons aqui em cima, que faz topografia da imagem. Esse a gente não vê a imagem, vê apenas topografia, né, nesse microscópio. E essa fonte de íons que tem aqui é uma fonte de galho que é capaz de cortar qualquer tipo de material que estiver dentro da câmara de vácuo, tá? Mesmo sendo metálico. A gente pode cortar materiais em escala nanométrica, em lamelas na ordem de nanômetros. Para que serve isso? Para fazer a análise de elementos naquele outro microscópio lá de transmissão onde a gente estava batendo o nosso papo, é importante que as amostras estejam muito finas. E normalmente num microscópio desse você não consegue observar, por exemplo, fazer quantificação de elementos ou ver cristalografia dentro desse microscópio se ele não for muito fino para o elétron atravessar. Então aquele aparelho ali é capaz de analisar e cortar material de qualquer espécie para ser observado aqui. Aqui a gente tem um outro laboratório onde fica o microscópio confocal, que é esse que vocês estão vendo, e mais um microscópio de varredura. Esses microscópios eles trabalham de forma conjunta, né? Faz microscopia correlativa. O que eu analiso aqui, eu posso gravar o eixo X e Y e levar para lá e vice-versa. A gente sabe exatamente o que está sendo analisado aqui por microscopia confocal e aqui topografia em varredura. Nesse laboratório aqui, a gente só tem esses equipamentos, mais a parte de corte, né, de crioultramicrotomia, que fica naquela sala ali também. Mas essa é mais a parte de preparação de imagens. Os outros microscópios ficam em outro anexo, numa sala aqui ao lado, então eu preciso sair do prédio, aí acho que não seria legal, o pessoal ia ficar tonto aí. Não, mas foi bem legal, já deu para a gente ter uma boa noção de como é o laboratório, né? Então, tenho mais uma pergunta aqui, Maurício. Vamos lá. Do Vinícius Cabarite, também da comunicação do INT.
Ele quer Legal. saber qual é a relação da nanotecnologia com a corrosão e como se a nano auxilia as pesquisas na área de corrosão. Olha, a gente trabalha em corrosão, no meu caso, com corrosão eletroquímica, química e biológica. A minha praia, como sou biólogo, eu sou da área de biocorrosão. Hoje em dia, o que a gente vem tentando fazer, em parceria com um grupo da Embrapa, que obtém extratos vegetais de plantas do Cerrado brasileiro, é pegar essas moléculas que são presentes nesses óleos vegetais e testá-las contra essas bactérias que causam corrosão. Hoje em dia, o tratamento de uma corrosão influenciada por micro-organismos é muito caro, porque são usados produtos químicos e que são tóxicos também para a operação, tanto do operador como também para o meio ambiente, né? Porque isso é uma coisa que é feita em ambiente marinho. Então, o desenvolvimento de um biocida, uma substância que mate bactéria, sendo feita com moléculas orgânicas, é uma coisa que pode ser de menor custo e melhor para a saúde do operador e melhor para o meio ambiente. Então, aí entra um pouco de tudo, um pouco de química, um pouco de nanotecnologia, um pouco de incorporar essas moléculas que são capazes de matar essas bactérias dentro de cápsulas, né? O nanoencapsulamento que chama, ou até para serem utilizados em tintas anti-incrustação. Enfim, vai por essa praia. Bom, agora tem uma pergunta da Mila Campbell. Ela fala que essas análises geram imagens bem bacanas. É fácil reconhecer o material pela foto? E eu complemento aqui também, falando em imagem, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre as imagens premiadas do Senano, se você puder falar rapidamente. Elas estão aqui. Bom, Mila, com o olho treinado a gente consegue identificar várias coisas olhando ao microscópio, né? Não é de um dia para o outro que você bate o olho e vai saber o que está olhando. Principalmente porque as imagens que são obtidas num microscópio, tanto de varredura quanto num microscópio de transmissão, são imagens em tons de preto e branco e cinza. Então é preciso ter um olho treinado para identificar. Tem uma bactéria ali, aquilo é uma coisa, ali uma fratura no metal. Mas, enfim, hoje em dia já se pode juntar dois sinais vindos dos elétrons, os retroespalhados e os secundários, e se atribuir cores a esses sinais, e aí nós temos imagens coloridas, tá? Quando você falou, em que áreas o Senano trabalha e tal, eu falei tanta coisa, até lembrei, eu trouxe um livro aqui do nosso amigo Jorge Lopes, que foi lançado no ano passado, e ele nos convidou para escrever um capítulo, e aqui tem uma coisa interessante, eu vou tentar mostrar através dessa câmera aqui mesmo, uma análise de uma casca de ovo pré-histórica, né? Isso aqui é da época do Cretáceo, e foi feito não só a imagem de varredura, da topografia dessa imagem, mas a análise de elementos. Então, o que a gente vê aqui em cores é que a parte amarela é cálcio. A gente vê aqui a imagem de microscopia de varredura, onde estava esse fóssil com uma casca de um crocodiliano, né? Um crocodilo do Cretáceo. E aqui a análise de elementos confirma que isso é cássio, né? Que isso é cássio, não. O Cássio deve estar mordendo a minha orelha, que eu estou falando besteira. Isso é cálcio, confirmando que essa imagem aqui, onde está dentro dessa peça, é um ovo de crocodilo. Uma outra coisa interessante foi o dente de um crocodiliano também, que aos olhos de uma microscopia de luz, essas ranhuras aqui não eram possíveis de ser observadas. Isso é importante para caracterizar novas espécies ou para confirmar que espécie de crocodilo era esse. Com relação às imagens que você falou, vou ter que dar um pulinho aqui atrás. Vou fugir, tá? Já acabou o nosso tempo, não? A gente tem mais uns 5 minutinhos de live. Beleza, então vou mostrar aqui para vocês. Quem obtém essas imagens aqui é o Francisco Rangel, é nosso especialista em microscopia de varredura.
É Nossos incrível. microscópios, a empresa que fabrica os microscópios faz um concurso anual de imagens e o Francisco sempre participa e quando eu sei que ele está participando, eu nem me envio a imagem porque eu sei que eu vou perder. Essa aqui é uma imagem de vermiculita, foi a imagem que ganhou, agora eu não lembro em que ano, o prêmio da melhor imagem do concurso do mundo inteiro. Ele ganhou vários prêmios com essa imagem aqui. Deixa eu mostrar aqui uma outra. Aqui é um ovo de Aedes aegypti, do mosquito causador da dengue. Também uma imagem premiada. Ver se alguém adivinha o que é isso aqui. Isso é um filtro de cigarro cortado. Foi feito em um estudo aqui para o laboratório de tabaco que tem aqui no INT. E por último, que nosso tempo já está acabando. A gente Aqui... tem mais umas perguntas. Eu não sei se vai dar tempo, Vamos lá. mas a gente tem. Isso aqui é óxido de ferro, corrosão pura, visto aos olhos do microscópio eletrônico de varredura. Tá? Todos esses pôsteres que eu peguei aqui são enviados pela empresa aos ganhadores do concurso. Então, bimensal, tem um ganhador e o Francisco vai ganhando tudo. Graças a Deus, ele é nosso servidor. Eu vou passar para mais uma pergunta, então, Maurício. Obrigada pela exposição. Bom, valeu. A K. Keter pergunta mais uma vez. Vai mudar o modo de atendimento aos usuários do Senano após o coronavírus? Vamos ter que rever isso. Os laboratórios são normalmente apertados. Normalmente tem um usuário da casa fazendo a operação do equipamento e as pessoas querem acompanhar e é necessário que acompanhem, porque a gente entende de microscopia, mas não entende de todos os campos da pesquisa que as pessoas estão fazendo. Então, a presença do usuário é fundamental para orientar o que a gente tem que ver naquela amostra. Com esse novo normal, o que a gente vai ter que fazer é fazer uma análise remota. Ou por Skype, ou tentar instalar nos nossos computadores, nos computadores dos microscópios. Eu não sei se isso é viável, tem que ver ainda com a empresa que constrói e instala os microscópios, se eu posso modificar alguma coisa dentro da estrutura de hardware dos microscópios para instalar coisas, instalar software no caso. Mas, a princípio, a gente está pensando em fazer como isso que eu estou fazendo com você aqui. O usuário fica lá do outro lado, eu fico aqui, mostro para ele o que está acontecendo no monitor e ele orienta virtualmente para que a gente, nesse momento inicial, não tenha o contato, mantenha o isolamento, já que as pessoas vão ter que voltar ao trabalho e vão ter que cuidar de sua saúde dentro do seu ambiente de trabalho. As coisas vão mudar. Bom, Maurício, a gente tem mais algumas perguntas, mas pelo tempo eu não vou conseguir passar para você. Então, se você puder deixar um contato do Senano ou seu e-mail, para que as pessoas possam encaminhar para você. Então, a gente está quase chegando ao finalzinho da live e eu peço para você fazer as suas considerações finais. Legal. Passou rápido, né? Pô, foi tão dinâmico e agradável que acabou mais rápido do que eu imaginava. Eu agradeço novamente a Dicom pelo convite, eu adorei. Fiquei muito, muito feliz de ter sido convidado para participar da live. Como eu já disse, eu acho que nanotecnologia não é um assunto para 40 minutos, né? Nano não é nano, mas foi muito legal poder conversar, trocar essa ideia com vocês e com o pessoal que está assistindo. E as portas do Senano são sempre abertas, querendo vir aqui, querendo nos ligar, nos mandar um e-mail, tomar um café, discutir ciência, continuar esse bate-papo informal aqui, mas com um cunho de visão para o futuro, a gente está sempre aberto. O meu e-mail é mauricio.paiva@int.br, tá? Se alguém quiser. E a nossa homepage tem o endereço de todo mundo do grupo gestor. Bom, Maurício,
Você tá me ouvindo? Não estou te ouvindo. Agora sim. Deu um delay. Eu acho que a sua conexão ficou um pouquinho instável. Hum, Bom, em nome da divisão de comunicação do INT, eu agradeço a sua parte, Maurício. Gostei muito de fazer essa live com você com esse novo formato, né? Você falando do INT. Próxima live na outra terça-feira, dia 7 de julho, com o tema Tecnologias do Grafeno e Carvão Ativado, com o pesquisador do INT, Alexandre Gaspar. Obrigada, pessoal, e até a próxima live. Tchau, tchau. Obrigada, não. Maurício. Tchau, Obrigado, eu tchau. que agradeço. Tchau.